Bom, agora, pessoal, nós vamos aprender o número de faces e arestas dos prismas. Vamos entender o que é um prisma. O prisma é um poliedro que ao redor dele só apresenta retângulos. Ó, aqui a gente tem um retângulo, esse outro lado também é um retângulo. Todas as faces laterais são retângulos. Ó, aqui a gente tem outro retângulo aqui, lá atrás um retângulo e aqui outro retângulo. Ó, esse pontilhado aqui, outro retângulo, tá? Então, as faces laterais de um prisma tem que ser retângulos, só pode ser formado por retângulos. E ele, diferente da pirâmide, ele tem duas bases. Ele tem uma base em cima e uma base embaixo. Eu posso apoiar esse prisma tanto por esse lado aqui, por essa base, e posso virar de cabeça para baixo. Eu posso colocar essa parte aqui virada. Então, quantas bases tem um prisma? Duas bases, uma em cima e outra embaixo. A pirâmide é bem diferente, né? A parte de cima da pirâmide não dá para virá-la de cabeça para baixo e colocar ela apoiada, tá bom? Então, o que é um prisma? É um poliedro cujas faces laterais são formadas por retângulos. E ele apresenta quantas bases? Duas bases. Vamos aprender a contar o número de arestas e o número de faces dos prismas? Vamos começar por esse prisma aqui. A gente também vai olhar a base, tá? A base é tudo. Como o prisma tem duas bases, uma em cima e uma embaixo, vocês podem contar o número de arestas ou da parte de cima, que também é uma base, ou da parte de baixo. Tá? Eu vou contar aqui da parte de cima. Ó. Quantas arestas tem a base desse prisma? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é um prisma, por quê? Porque todas as faces laterais são retângulos e é um poliedro de duas bases, tá? Então, é um prisma de base hexagonal. Por quê? Porque a base dele tem 6 ladinhos. Deu para entender isso? Quantas arestas, então, ele vai ter? Ele tem 6 arestas na base, não tem? Para a gente ver o número total de arestas lá da pirâmide, era só dobrar o número de arestas da base, não é? Mas no prisma, a gente vai ter que triplicar, porque ele vai ter as arestas em cima, que são 6. Ele não tem uma base a mais do que a pirâmide. Então, ele vai ter 6 arestas em cima e 6 arestas embaixo. E também tem as arestas ao lado. Então, ele tem 6 arestas em cima, 6 arestas na base de baixo. E quantas arestas ao lado? 6 também. Então, ó, 6 com mais 6 embaixo, com mais 6 ao lado. Por isso que tem que triplicar, tá bom? 6 com mais 6 com mais 6. A gente conta as arestas da base. São 6, não são? Quantas arestas no total? 6 com mais 6 com mais 6. Por que, tia? Porque o prisma tem uma base em cima e também tem outra base. Tem uma base embaixo. Eu posso virar de ponta cabeça, tá? Então, 6 arestas em cima, 6 arestas embaixo. E sempre que eu tenho 6 arestas na base, ao lado eu também tenho 6. Então, 6 em cima, 6 embaixo e 6 ao lado. 6 com mais 6 com mais 6, 18. Vamos pegar. Quantas arestas no total? 18. 18 arestas no total. No prisma, eu não vou dobrar. Eu examino a base e eu vou triplicar, porque tem 6 em cima, 6 embaixo e 6 ao lado. E o número de faces? Vamos ver. Tudo pela base. Não prisma de base hexagonal? Ó, cada aresta vai me puxar uma face. Ó, olha essa aresta aqui da base. Ó, olha essa aresta da base. Uma face, um retângulo. Mais uma aresta, mais um retângulo. Mais uma aresta, mais um retângulo. Olha essa aresta aqui, ó. Olha o retângulo aqui, ó. Mais essa aresta, mais um retângulo. Mais essa aresta, o último retângulo. Se esse prisma é de base hexagonal,
Eu tenho 6 arestas nessa base dele, não tem? Então, quantos retângulos eu vou ter ao redor dele? 6. Tá? Então, eu tenho 6 faces laterais, porque a base dele é um hexágono. Quantas faces laterais eu vou ter? 6. A base também não é uma face? Mais uma face em cima. E mais uma face embaixo. Prisma de base hexagonal. Quantas faces? 6 ao redor. Só que eu não posso esquecer de contar em cima e embaixo. Em cima não é um hexágono? Embaixo também vai ser um hexágono, tá? Então, 6 retângulos, mais 2 hexágonos. Ó, retângulo, 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 retângulo. Tá bom? Se a base é um hexágono, eu vou ter, tem 6 ladinhos nessa base. Quantos retângulos, então, em volta? 6. Só que a base também é uma face. Então, uma face em cima e uma face embaixo. 6, com mais um 7, com mais outro 8. Então, quantas faces no total? 8 faces no total. Oito faces no total. Tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu conto as arestas de um prisma? Eu conto sempre pela base, né? Que a Chia está ensinando pela base. Tá, eu vi que tem 6 arestas na base. Aí eu só vou dobrar? Não. No prisma eu vou triplicar. 6 com mais 6 com mais 6 dá? Quantas arestas no total? 18. E quantas faces? Ele não é de base hexagonal? Então ele tem 6 arestas. 6 arestas nessa base. Então, quantas faces ao redor? 6. E aí eu tenho que botar mais 2. A de cima, 7 faces, e a de baixo, 8. Então, é o número de arestas que eu tenho na base, mais 2. 6 com mais 2, 8. Tá bom? Tia, esse daqui também é um prisma. Eu pensei que fosse uma pirâmide. Gente, é um prisma. Olha essa parte aqui dele, ó. Ó. É um retângulo. Essa parte aqui também é um retângulo. E em cima é a base. Se eu fosse ver lá atrás, também seria um retângulo. Então, ó, as faces laterais, todas são retângulos. Aqui atrás, não dá para a gente ver, mas também seria um retângulo. A parte de trás aqui, tá? Então, todas as faces aqui laterais, retângulos. E essa parte aqui de cima é igual a parte de baixo que a gente também não está podendo ver, que é um triângulo, é a base. É um prisma de base triangular. Quantas bases ele tem? 2, uma em cima e as de baixo que a gente não consegue ver. Por isso que é um prisma. É um poliedro que tem 2 bases e todas as faces laterais são formadas por retângulos. Tá bom? Vamos contar quantas arestas e quantas faces? A base não é triangular? Ó, 1, 2, 3. Então, quantas arestas eu vou ter nessa base? Se é de base triangular, eu vou ter 3 arestas. Não é um prisma? Quantas arestas eu vou ter ao redor dele? 3 também. Mas ele não tem 2 bases? Então, eu vou ter 3 arestas embaixo também. Então, no prisma, o número de arestas, eu conto a base e vou triplicar, porque tem 3 arestas em cima, 3 arestas embaixo e 3 arestas ao lado. Então, quantas arestas no total? 3 com mais 3 com mais 3. Dá quanto? Dá o número 9. Então, 9 arestas no total. Tá? Eu conto o número de arestas da base e triplico, para ver o número de arestas no total. E quantas faces? Bom, não é um triângulo? A minha base não é um triângulo? Então, ó, cada aresta aqui da base vai me puxar um retângulo. Ó. Essa aresta me puxou um retângulo para cá. Essa outra aresta da base me puxou um retângulo para cá. Isso quer dizer que lá atrás eu também vou ter um retângulo. Se eu tenho 3 arestas na base, quantas faces laterais eu vou ter? 3. Mas essa base aqui também não é uma face? 4. E ele não tem 2 bases? Embaixo tem mais uma base, né? Mais uma face. Uma em cima, uma embaixo e 3 ao redor. Então, quantas faces no total? Ó, se aqui em cima é um triângulo, se a base é um triângulo, 3 faces ao redor. 4 com as de cima, 5 com as de baixo. Quantas faces no total? 5. Tá bom?
Aqui também a gente tem um prisma, ó. Também é um prisma de base triangular. Olha só, aqui é um retângulo. Tinha base nessa parte aqui não, ó? Não. Quantas bases tem um prisma? Ele tem duas bases, tá bom? Essa parte de baixo, ó. Essa parte de baixo não é a base. Essa parte de baixo é uma face, mas não é a base. A base é essa aqui, ó, porque ele não está apoiado na base, tá? Aqui eu tenho uma base do prisma, que é esse triângulo, e do outro lado, lá atrás, eu também tenho outra base do prisma, tá bom? Então, ó, é um prisma de base triangular. Tem 3 arestas na base. Quantas arestas vai ter, então, aqui ao redor dele? 3 também. Então, 3 ao redor, 3 nessa base e 3 na outra base, tá bom? 9 arestas. E quantas faces? Esse triângulo é uma face, a outra base também é uma face, 2. Quantas faces ao redor? 3. Então, quantas faces no total? 5. Ah, aqui também, ó, gente, aqui também é um prisma, tá? Só que ele tá achatadinho, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também é um prisma de base hexagonal, tá bom? Vamos ver agora um prisma de base... eu falei que é heptagonal, então vamos ver se tem realmente 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem, eu vou lá e conto a base. Essa é a base. Por que eu sei que essa daqui é a base? Ó, retângulo, 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 retângulo. Então, do outro lado lá, se desse para ver, essas partes de trás aqui também teria um retângulo em pezinho, tá bom? As faces laterais são retângulos. Então, essa parte aqui é a base. Embaixo eu tenho uma base igual essa parte de cima, tá? A base é heptagonal, tem 7 ladinhos que a gente contou. Então, quantos retângulos eu vou ter ao lado? 7 retângulos ao lado, tá bom? Quando eu for contar as faces. Mais uma face de cima, 8. Mais uma face de baixo, 9. Vamos contar as arestas? Em cima eu não tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arestas em cima. Quantas arestas eu vou ter ao redor dele? 7 também. E quantas arestas embaixo, que eu não estou vendo, mas tem também? Tem 7, né? Porque o prisma tem 2 bases. Então, eu conto as arestas de cima? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 arestas em cima, 7 arestas ao lado. Do lado dele eu vou ter 7 arestas. E embaixo, 7 também. 7 em cima, 7 embaixo e 7 ao redor. Eu tenho que triplicar, tá? Não é como a pirâmide, eu tenho que triplicar. Contei as de cima? Quantas arestas no total, então? 7 com mais 7 com mais 7. 7 com mais 7 com mais 7. Por isso que é bom saber tabuada. 3 vezes 7, 21. Quantas arestas no total? 21. Eu triplico, tá bom? E quantas faces? Não tenho 7 arestas? Cada aresta não vai me puxar uma face lateral? Se eu tenho 7 arestas, 7 faces laterais. A face de cima, a parte de cima, a base é uma face. Ó. 7 ao lado, 8. Tem outra base embaixo, porque é um prisma. 9. Ó, 7 ao lado, 8, 9. Então, quantas faces? 9. 9 faces. Vou pegar esse 9 melhor. 9 faces. Como é que eu vejo as faces do prisma? É o número de arestas que eu tenho na base, mais 2 faces, tá? Não é mais um, são mais 2 faces, porque o prisma tem 2 faces. Cada aresta me puxa uma face para ficar em pezinha. Em cima, a base é uma face e embaixo ele tem outra base. Então, ó, 7, tem 7 ladinhos aqui, 7 arestas, 7 faces ao lado, mais a de cima e a de baixo. Olha, tia, isso é um cubo. Vocês sabiam que o cubo também é um prisma? Isso, porque se eu for olhar as faces laterais de um cubo, todas são quadrados. A senhora não falou que tem que ser retângulo? O quadrado também é um retângulo. Lembra? Porque o quadrado só tem ângulos retos, tá bom? Então, o cubo também é um prisma, tá bom? Vamos ver aqui, aí o cubo ele só é formado por quadrados. Eu posso pegar esse quadrado aqui de cima e falar que é a base dele. Se é quadrado, quantos lados? 4. 4 lados, né? Então,
quatro arestas em cima. Quantas arestas eu vou ter ao redor? 4 também. Embaixo também eu não tenho mais uma? Mais uma face? Então, 4 arestas em cima, 4 arestas embaixo e 4 arestas ao lado. Quantas arestas no total? 4, com mais 4, com mais 4. Eu vi as de cima? São 4, a base. 4 com mais 4 com mais 4. 12 arestas. Vamos ver se tem 12 arestas mesmo? Vamos contar? Eu vejo a aresta da base. 1, 2, 3, 4. Eu imagino que embaixo também tem outra base, né? O prisma tem 2 bases. Então, 4 em cima e 4 embaixo. Sempre que eu tenho 4 arestas na base, ao redor eu também vou ter 4 arestas. Por isso que eu triplico. 4, 4 e 4. Vamos ver se realmente tem 12? Ó, 1, 2, 3, 4. Em cima, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha as linhas deitadinhas. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Contamos todas as deitadinhas. Agora as em pé. 9, 10, 11, 12. Viram? É só seguir essa regrinha, tá bom? Conta de cima e triplica. Agora as faces. Eu não tenho, não é uma base quadrada? Eu não tenho 4 arestas aqui? Então, quantas faces eu vou ter ao redor? 4. A base de cima, né? A parte de cima, a base também não é uma face? Então, 4 ao redor, mais uma face de cima, 5, mais uma face de baixo, 6. 6 faces. Eu acho que se vocês sentirem dúvida e vocês voltarem o vídeo, vocês vão conseguir entender direitinho, tá bom? Tomara que vocês tenham entendido.